Bem-vindo. Já há pessoal que brinca comigo com esta entrada. Mas mais uma vez, olá, bem-vindos ao canal do Projeto CAP. O meu nome é Carla Peralta, sou cofundadora do Projeto CAP, se não me conheces ainda. E hoje trago-te aqui a terceira parte do vídeo, deste segmento de vídeos que é os filhos mostram as dores dos pais, ok? Ou seja, os filhos espelham as dores dos pais. Eu vou aqui ligar aqui o meu ponto, que eu gosto a tentar de uma forma mais organizada, mas para isso tem que ter aqui o meu ponto. Eu sou assim, eu gosto de falar aquilo que realmente está a acontecer, porque tudo isto também é uma evolução para mim, ok? E muito daquilo que eu falo convosco é a evolução interna daquilo que também vai e tem vindo a acontecer comigo. Portanto, não te admires às vezes daquilo que eu vou falando contigo. Mas não fugindo ao tema, vamos lá regressar. Os filhos espelham as dores dos pais. Os filhos mostram as dores dos pais. E hoje vou falar especialmente para o quê? Para os filhos, não é para os pais. Hoje vou falar para ti que és filho, que és filha, não é? Que és filha, tens uma mãe, tens um pai e muitas vezes a gente tem mágoas com os pais porque os pais podiam ter feito de outra forma, porque isto, porque o outro. Ou o outro extremo que é os filhos que colocam os pais num pedestral. Já vamos lá nesta diferença, ok? Mas tu és filha, certeza, não é? Tens aí um pai atrás de mim, tens uma mãe atrás de ti, portanto, há aí algo que precisa às vezes de vir ao de cima, de ser aprendido, de ser visto com olhos de ver, de trazer à consciência, ok? O que é que eu quero, primeiro de tudo, o que é que eu te quero perguntar? És realmente adulto? Lembra-te que eu fiz a distinção para o ponto de vista dos pais de filhos menores com menos de 18 anos e para filhos adultos com mais de 18 anos. Agora falo para ti, que és filho ou filha, não é? Tens um pai e uma mãe, e eu pergunto, és realmente adulto? Agora tu perguntas. Não sou, tenho mais de 18 anos, sou adulto. Sabes que ser adulto não significa que por teres 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, significa que és adulto. Podes ser adulto em termos de lei, mas em termos emocionais, és realmente adulto? Tens a maturidade emocional para fazeres a tua vida? É aqui que é o ponto. E é aqui que a maior parte dos pais não nos preparam para a estrutura emocional que nós precisamos na vida. E muitas vezes nós depois também não sabemos fazer esse aprendizado e ficamos aqui uma quantidade de crianças a cuidar de crianças, gerações e gerações e gerações presas num estado que ninguém sabe o que é que há de fazer às tantas, ok? Faz sentido? Portanto, eu quero te perguntar, és realmente adulto? És realmente adulta? Tens a maturidade emocional para não levares a peito aquilo que os outros te fazem? Tens a maturidade emocional para não procurares culpados? Pois é, porque isso é que é ter maturidade. Tens a maturidade suficiente para não fugir das dificuldades? E isto é o ponto de vista do adulto em relação aos pais. O que é que acontece a maior parte das vezes? Quando temos pais com situações e os filhos ficam presos no emaranhado das suas situações e ficam a apontar o dedo aos pais, ou então não têm a capacidade de dizer não aos pais. Quantas situações é que ocorrem desta imaturidade emocional? Nós vivemos numa sociedade que nos diz que nós temos que tratar dos pais e os pais são a coisa mais importante.
não digo o contrário. Mas pais têm que preparar filhos para a vida, não preparar filhos para dependerem deles. Esta é que é a questão. E muitas vezes a gente tem pais que preparam filhos para depender deles. Porque assim existe um apego, existe uma desculpa para os pais se manterem enrolados com os filhos. E os filhos, por sua vez, que é hoje o que eu estou a falar contigo, ficam enrolados com os pais e dizem que não conseguem fazer nada. Porquê? Porque os pais foram assim, porque os pais os maltrataram, porque os pais foram. Bem, vamos deixar-nos disso, vamos deixar-nos dessa situação, vamos ter maturidade, vamos crescer de uma vez por todas. É importante a gente começar a crescer, é importante a gente começar a ter uma visão sobre os nossos pais de homem e mulher, porque eles são homem e mulher, com situações e... tenho comichão no nariz. E nós temos a maturidade para olhar para isso, ok? Então existem dois tipos de adultos que olham para os pais de duas diferentes formas. Já vos disse no início, que é o filho adulto que coloca os pais num pedestal, os pais são santos, eles são sempre pequeninos em relação aos pais. Esses filhos não crescem, o pai e a mãe são incríveis, são santos, não se pode dizer mal dos pais. Se alguém diz alguma coisa dos pais deles, ai meu Deus, eles nem se conseguem imaginar sem pais. E depois temos no outro extremo os filhos que odeiam, que têm mágoas, que apontam o dedo, que refilam com os próprios pais, em que eles, filhos, são maiores em relação aos pais. Então vejam bem, temos de um lado o pai sempre grande, o filho sempre pequenino, uma imaturidade emocional incrível, mas por outro lado temos os pais pequeninos e os filhos grandes, que também demonstram imaturidade emocional. Pois é, igual vocês dizem assim, então qual deles é certo? Nenhum. Porquê? Porque isto são os extremos, nem 8, nem 80. Qual é o caminho do meio em relação aos pais? Bem, o caminho do meio em relação aos pais é cortar o cordão umbilical. Não há hipótese. Como é que tu te tornas adulto em relação aos pais? Quando te afastas. Quando nós ficamos muito perto dos pais, somos sempre pequenos. Independentemente da atitude que tenhas, independentemente de tu colocares o pai nos pícaros ou refilares com eles, quando estás muito perto, muito ali dependente do pai, de uma mãe, seja para o que for. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sou dependente. És dependente ao ponto de discutires, de ser a única pessoa com quem tu costumas discutir como deve ser. É a pessoa com que tu te expressas, muitas vezes pela reatividade, mas é com ela que tens a vontade de te expressares à vontade. Ok? Portanto, vê bem essa necessidade, porque não é quando eu falo que a gente ficamos dependentes dos pais, muitas vezes não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver da casa, não tem nada a ver com matéria, tem a ver com a parte emocional. Ok? Um filho coloca os pais no topo, é sempre um pequenino, ele está sempre pequenino, ele depende dos pais para se sentir forte. E por outro lado, o filho que é maior que os pais, porque acha-se melhor e discute e aponta o dedo e mais não sei o quê, acaba por também não ter força nenhuma. Porquê? Porque é só com os pais que ele tem capacidade, que tem garganta. Adivinhem quem é que fazia isso? O último era eu. Só com a minha mãe é que eu discutia. Com o resto das pessoas, para discutir era preciso muito, mas com a minha mãe, arrebentava. Porque era com quem eu tinha vontade, eu tinha aquela dependência emocional para com ela me conseguir expressar. Era a culpa dela? Não.
Era eu que não me afastava emocionalmente, eu não cortava o cordão umbilical e dizia: fogo, Carla, já és adulta e vocês são adultos, portanto têm que apanhar as vossas coisas e a responsabilidade da vossa vida. Não há culpados, os pais não são culpados por vocês não conseguirem fazer as coisas. Não há ninguém que vos esteja aí a atrapalhar. Deixem-se dessa conversa. Criem estrutura emocional. E deixem de apontar o dedo ou de colocar os pais como o centro do vosso mundo. Cresçam. Aquela famosa frase, cresçam e apareçam, é tal e qual. Quem não cresce tem falta de autoestima, tem falta de confiança, não tem coragem e não anda na cepa torta. Na vida, a vida é um enrolamento, é um caminho de dor e sofrimento constante. Ok? Corta o cordão umbilical, cresce, tem estrutura na vida. Porque sabes qual é o primeiro aprendizado? O primeiro aprendizado que nós temos na vida começa com o aprendizado em relação aos teus pais. Chama-se aceitação. O dia que tu aceitares o teu pai e a tua mãe como eles são, sem desejo de os mudar, aí sim, tu estás a começar a dar o primeiro passo na maturidade emocional. Ok? O que é que acontece? Muitas vezes a maior parte dos filhos não aceita os pais como são. Ou idolatram-nos, fazem deles santos, que não têm erros, isso é impossível, porque eles são homem e mulher, portanto têm erros. Ou são as piores coisas do universo e isso é impossível, tal como tu, eles são homens e mulheres com coisas extraordinárias, como tu és também. Portanto, o primeiro aprendizado que nós temos e que temos que olhar com olhos de ver é a aceitação dos pais, tal como eles são. Espero que este vídeo tenha feito sentido, espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha, comente, se não te subscreveste, subscreve-te e até o próximo vídeo.